e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, aí nos seus lares, com os irmãos que estão aqui. Os cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Um prazer poder chegar até os seus lares, no seu trabalho, onde você estiver nos assistindo, mais uma vez para cultuarmos ao Senhor. Em nome do Departamento de Famílias, damos o bem-vindo a todos os irmãos. E já pedimos que você compartilhe este link com os seus familiares, com os seus amigos. Temos aí um culto preparado especialmente para você e sua família. Como nosso pastor Edivaldo gosta de fazer, este é o momento em que você vai consagrar o seu lar, o seu trabalho, aonde você estiver neste momento, este lugar como um altar. E você vai oferecer este momento de culto ao Senhor. Pois a Bíblia diz que sempre que entramos na sua presença, devemos vir com louvores, com adoração e um culto racional. Eu gostaria de começar neste momento fazendo uma leitura, e aí então vamos dar início com os louvores. No livro de João, capítulo 14, um texto muito conhecido. Antes de Jesus voltar para a glória, ele vira para os seus discípulos, aqueles que eram a sua família, durante anos que ele estava aí. E ele então vai dizer a eles: olha, eu vou ter que partir, mas eu quero deixar um aviso, uma palavra de ânimo para vocês. E na versão que eu vou ler, é a versão NVT. O nosso texto nos diz assim, Jesus Cristo falando a eles: não deixem que o seu coração fique aflito. Creia em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Simão disse: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Jesus, olhando para ele, então disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, saberiam quem é o meu Pai. Jesus Cristo estava dizendo para eles: eu vou para o meu Pai, estar com a minha família, mas eu quero que vocês entendam que vocês fazem parte da minha família, e eu voltarei para levar vocês, para estar então eternamente, para sempre comigo. Estamos aguardando este dia chegar. Eu não sei como tem estado os seus últimos dias, como tem sido este momento de pandemia. Talvez você tenha estado longe da sua família, sem poder se aproximar de alguns dos seus parentes que fazem parte do grupo de risco. Mas o Senhor, o nosso Pai, o nosso irmão, Ele disse que está pronto e aguardando o momento do soar da trombeta, para Ele vir buscar, para nós estarmos eternamente com Ele. Vamos estar orando neste momento, e logo em seguida a irmã Ana e o nosso diácono presbítero, Marco Aurélio, estarão louvando ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos e engrandecemos o teu nome por tudo que o Senhor fez por nós da cruz do Calvário. Senhor Pai, por ter enviado o seu Filho a tomar o nosso lugar, para nos fazer parte desta grande família que um dia vai estar contigo, gozando das delícias eternas e podendo ouvir dos seus lábios: vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo eterno, aquilo que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Pai amado, toma conta desta família, desta pessoa que talvez esteja só, longe da sua família, mas que está tirando este momento para estar cultuando a Ti, celebrando por tudo que o Senhor tem feito na sua vida e por aquilo que ainda continuará fazendo. Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. Estamos em poucas pessoas aqui, mas sabemos que o Senhor está conosco. Senhor, chegue nos lares destas famílias, assim como
como destes que saíram dos seus lares, estão aqui conosco, Senhor, que este momento seja um momento para engrandecermos o Teu nome, reconhecermos quem Tu és, o que Tu faz e como o Senhor continuará fazendo e operando nas nossas vidas. Bem-vindo, Espírito Santo, para atuar segundo o Seu querer, através destes louvores, através da palavra que será ministrada hoje. Te louvamos e Te engrandecemos. Seja entronizado neste lugar. É no nome de Jesus que fizemos esta oração. Amém. Neste momento, louvor. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite. E eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Você que está aqui, você que está na sua casa, receba da parte do Senhor a paz que somente Ele tem para te dar. E que neste momento você possa começar a abrir o teu coração para engrandecer este nome, que é sobre todo nome. Renda graças ao Senhor, porque se você está de pé, é porque Ele tem te guardado. Apesar de todas as dificuldades, o Senhor, Ele tem nos abençoado, Ele tem guardado a nossa família. Por isso convidamos você para começar a dizer quão grande é o nosso Senhor Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Com resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande! Renda graças ao Senhor. Levante a tua voz, levante as tuas mãos e adore. Aleluia. É o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu
e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, declare este nome que é sobre todo nome. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, quão grande é o nosso Deus. Tão maravilhoso esse Senhor que derramou a sua vida por nós. Quantos ventos têm soprado sobre a nossa casa, irmãos? Mas Jesus falou que aquele que ouve as palavras dele e a pratica é como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E a nossa família está sobre a rocha que é Cristo. Podem soprar os ventos, mas o Senhor tem nos mantido. Ele tem nos guardado. Por isso, eu quero declarar sobre a tua vida. Você que de repente está passando por um problema. Você que está passando por uma situação dentro do seu lar, a qual você não tem ainda uma saída. Não desista de clamar pelos seus. Porque o Senhor, Ele é poderoso para mudar todas as realidades. Ainda que nós não vejamos com os nossos olhos, Ele pode ver, Ele pode fazer, Ele pode mudar. Porque o Senhor é poderoso. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não vou cruzar meus braços e ver minha família se acabar. Não vou perder meu sonho de ver minha família restaurada. Família, família é a casa de Deus. Família é a vontade do Pai. Não vou me calar, nem desistir do que Deus preparou pra minha família. Não vou deixar que o vento sopre, levando meu sonho. Eu vou lutar e deixar os prazeres deste mundo. Vou alcançar as promessas que Deus tem feito pra minha família. Não desista daquilo que o Senhor preparou para a tua família. Oh, aleluia. Não vou cruzar meus braços e ver minha família sem perder. Não vou perder meu sonho. Não vou perder
meu sonho de ver minha família restaurada. Família é a casa do Senhor, aleluia. Família é, cante, a casa de Deus. Família, família é a vontade do Pai. Não vou me calar, nem desistir do que Deus preparou pra minha família. Não vou deixar que o vento sopre levando meu sonho. Eu vou lutar e deixar os prazeres deste mundo. Vou, creia, alcançar as promessas que Deus tem feito pra minha família, pra minha família, pra minha família, pra minha família. Louvado seja o Senhor. É bom vermos aqui o maestro, sua esposa, seus filhos estavam aqui a tarde toda ensaiando, se dedicando para fazer algo para o Senhor, não medindo esforços para continuar aqui louvando ao Senhor juntamente conosco. E eu trouxe a minha família aqui hoje para cultuar com os irmãos. Então, hoje nós vamos ter aqui a participação. Gabrielzinho está ali junto com a mamãe, ajudando no data show, né? Tem que botar todo mundo para trabalhar, né? É muito bom ver aqui o nosso amigo evangelista, irmão Jairo Costa, junto com a irmã Joana e todos os seus filhos, que eu não vou arriscar falar o nome, que eu vou errar o nome deles aí. Mas é sempre bom ver as famílias, ver lá o Marcelo ali atrás, que sempre está aqui nos cultuando conosco, né? É muito bom. Pastor Jairo aqui com sua esposa, seu filho ajudando. Nós da família Adna estamos aqui em poucas pessoas, mas mesmo em meio a algumas restrições da pandemia, nós não deixamos, sabe, de tirar um tempo para estar aqui com você, para vir aqui e estar cultuando e preparando este momento do culto da família para junto estarmos engrandecendo ao Senhor. Nós sabemos que o departamento de família e alguns departamentos da igreja estão com algumas limitações devido, né, aí algumas restrições do governo, mas a gente sabe que no momento certo, meus irmãos, eu gostaria de falar a você aqui, no momento certo, todas as atividades da igreja vão voltar ao normal. E nós vamos ter as atividades da igreja voltando, os cursos de casais, os cursos de mulheres e homens, cursos de noivos. Nós vamos estar voltando à normalidade, vamos continuar orando. Nós cremos que o mais breve possível vamos estar voltando ao, não talvez uma totalidade, mas uma melhoria, mas onde nós vamos poder estar servindo a você da melhor maneira. Nós não vamos nos delongar muito, mas eu gostaria de convidar a Sofia aqui. Oh meu Deus, é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água lhe
liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filho, restaura a alma dos feridos, indilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Oh, oh, oh. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível, que fará o impossível pra você, que fará o impossível por você. Agradeça a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. A palavra de Deus nos diz que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Que Deus continue abençoando a sua família. Neste momento eu gostaria de chamar a minha esposa para estar trazendo também uma palavra ao seu coração. Eu falei que era um culto da nossa família, junto com o nosso maestro Marco Aurélio. Nós estamos aqui em família para cultuar a vocês. Saúda a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de ler uma passagem em 1 Samuel 10, 11. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de sua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Ana, ela era uma mulher insegura, estéril, triste e amargurada. E ela estava muito triste. Mas um dia, ela no templo, ela se prostrou diante do Senhor. E ali ela abriu o seu coração e ela orou. Ana, ela tinha uma chave em suas mãos. E nós também temos essa chave, que é a oração. Só que nós precisamos usá-la. E Ana, em determinado momento, ela usou essa chave. Ela usou, e Deus usou a boca do sacerdote Eli para falar uma palavra com ela. E quando Ana saiu do templo, ela já saiu diferente. Ela já saiu regozijando no Senhor. Ela saiu confiando de que ela tinha recebido o seu milagre. Nós, a oração, através da oração, nós falamos com o Senhor. É um caminho onde a gente pode ter intimidade com Deus. E Deus, nós falamos com Ele e Ele também fala conosco. Porém, muitas vezes, a gente ajoelha para orar, a gente ora e não espera Deus falar conosco. Mas Deus responde às nossas orações. E Ele responde de 3 formas. Ele responde sim, e nós queremos ouvir
o sim de Deus. E quando Deus responde não, dói muito. O não de Deus dói. Só que o não de Deus, nós temos que saber que é o melhor para nós também. E Deus também pode responder, espera. O espera também a gente, muitas vezes, nós ficamos ansiosos, esperando. A Bíblia nos dá muitas passagens sobre o poder que a oração tem na nossa vida. Em Jonas, capítulo 2:1, fala assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Deus tinha um propósito na vida de Jonas. E Deus falou com ele: vá até Nínive. E que Jonas fez? Ele falou: ok, eu vou. Mas ele não foi. Ele desobedeceu a Deus. Então, quando assim a gente olha algumas passagens que tem na palavra do Senhor, muitas vezes eu digo: nossa, mas como ele fez isso? Ele falou que ia fazer uma coisa e não fez. A palavra de Deus nos fala em Eclesiastes, se não me engano, 5. Deixa eu ver se eu... Ele fala que é melhor não prometer do que você prometer. Eclesiastes 5:5. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Então, a palavra do Senhor, ela fala conosco. Se você prometer, você cumpra. E o que Jonas fez? Ele falou que ia, mas ele não foi. E ele foi na direção contrária a que o Senhor havia determinado para ele. E vocês conhecem a história, sabem o que aconteceu. Mas em determinado momento, ali nas entranhas daquele peixe, Jonas se lembrou do Senhor. Eu acredito que ele não falou assim: Deus, me tira daqui. Não. Jonas, ele se prostrou. E mais uma vez nos mostra o poder da oração, o poder que a oração tem na nossa vida. Porque ele se prostrou, e eu creio que ele tenha gritado por socorro. E o Senhor atendeu a oração. Então, a oração é uma súplica, é um pedido. E nós temos essa chave em nossas mãos. Basta nós sabermos usar, meus irmãos. Basta que a gente saiba utilizar com fé. E o Senhor está pronto para nos ouvir e nos responder. E mesmo que o Senhor nos responda não, a gente tem que saber que o não de Deus também é o melhor para a nossa vida. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós precisamos interceder, orar pela nossa família. Precisamos saber que o Senhor tem nos dado os nossos filhos como herança do Senhor para nós cuidarmos, e é nossa responsabilidade estarmos intercedendo pela nossa família. Temos muitas pessoas que estão ultimamente longe dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, e que não têm coragem de dar o primeiro passo. A Bíblia diz que Deus já deu o primeiro passo em nossa direção, e Ele está pronto para te ajudar. Então, comece orando, coloque esta pessoa no altar do Senhor, que o Senhor vai quebrantar o coração. O Senhor vai fazer o que for necessário para que a sua família possa estar, como disse Josué: a minha família servirá ao Senhor. Eu não sei vocês, se vocês vão querer seguir as famílias da onde nós passamos e onde os pais de vocês, os antepassados tiveram, mas como Josué nós podemos ter a coragem, a ousadia de dizer: eu e minha família serviremos ao Senhor. Nós precisamos um do outro, nós não fomos criados para estar só. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Deus preparou uma disjuntora para Adão, porque Ele sabia que Adão não conseguiria ficar só lá no jardim. Adão olhou em tudo que Deus tinha feito e ele viu a necessidade. Deus já sabia o que iria fazer, mas Deus queria que ele reconhecesse que sozinho nós não conseguimos viver. Deus já criou o homem para viver em comunidade, comunidade um com o outro e dependência dele. Ele quer nos abençoar, e para isso nós precisamos confiar a Ele os nossos bens, a nossa família, tudo que temos, porque tudo vem dele e para Ele nós devolvemos.
Nós estamos chegando naquele momento do nosso culto, em onde nós temos o tempo de adorar o Senhor, com nossos dízimos, com as nossas ofertas. E eu vou ler um texto, orar por você, pela sua vida financeira, para que o Senhor abençoe você, que você possa continuar dizimando, ofertando na casa do Senhor. O Gabriel vai estar solando uma música, enquanto você na sua casa tem a oportunidade de estar dizimando através dos meios que nós temos disponível. O texto que eu gostaria de ler para você é o texto que o apóstolo Paulo ensinando sobre a possibilidade e como que quando nós ajudamos alguém ou ofertamos na vida da igreja ou na vida de alguém, nós não estamos simplesmente dando, mas nós estamos investindo como uma semente. E você nunca planta uma semente para colher tão somente uma semente. Segundo livro de Coríntios, segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 9, ele diz assim, eu vou ler na versão NVT: lembre-se que quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir no seu coração quanto deve dar. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênção, para que em tudo e todo o tempo você tenha de tudo que você precisa, e muito mais ainda, para também repartir com os outros, como diz as Escrituras: compartilha generosamente com os necessitados, e os seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Por quê? Porque é Deus quem supre a semente para aquele que semeia e também dá o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Deus proverá, multiplicará a sua semente, produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. E olha como que o apóstolo Paulo encerra dizendo: e em tudo o que você fizer, ofertando, semeando na vida de outra pessoa, ele disse, vocês serão enriquecidos, não só numa área, mas ele diz, em tudo você será enriquecido, a fim de que possa ser sempre generoso. Deus te abençoa para abençoar. E quando você levar a sua oferta para aqueles que precisam de ajuda, eles darão graças a Deus por sua atitude. A nossa atitude para levar as pessoas a glorificar a Deus. Neste momento, você que está em casa, você que está aqui, nós temos a oportunidade de ofertar e de dizimar na casa do Senhor. Enquanto o Gabriel se prepara e vem para cá, eu quero estar orando, abençoando a sua vida, profetizando a bênção sobre a sua vida financeira, sobre a sua saúde, e Deus vai multiplicar esta semente. Não vai faltar na sua casa mais sementes para você semear. Pai amado, neste momento, a tua igreja, o teu povo vai estar semeando, Senhor, e eles vão devolver o seu dízimo como um ato de fidelidade. Esteja, Senhor, multiplicando, assim como a tua palavra nos fala aqui na segunda carta de Paulo a Coríntios, e a tua palavra também diz no livro de Malaquias, que nós podemos fazer prova de ti, que o Senhor está pronto para abrir as janelas do céu e derramar esta bênção tal, de que dela nós não teremos onde guardar, de tanta bênção que o Senhor há de derramar. Senhor, o comércio dos teus filhos, Senhor, abra a porta, multiplique, envie, Senhor, compradores, Senhor, aqueles que necessitam de venda, Senhor, aqueles que estão sem um emprego, abra portas. Tu és o Deus que tem a chave, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre, e tem a possibilidade de abrir uma porta onde não tem porta. Mesmo em meio à crise, nós não dependemos de governo, nós não dependemos de ninguém senão do Senhor. Nós confiamos em Ti, estamos tomando o nosso passo de fé, mas estamos crendo que o Senhor vai prover, porque o Senhor é o nosso Jeová que provê, o nosso Deus Jirê, que está pronto para providenciar a nossa necessidade. Que Deus abençoe a sua vida neste momento. Enquanto Gabriel vai estar louvando,
você esteja ofertando na casa do Senhor por todos os meios que estão disponíveis aí na sua tela. Aleluias. Nós vamos convidar a irmã Ana para estar aproximando aqui. Vamos estar louvando ao Senhor mais 2 louvores antes de ouvirmos a ministração da palavra. Neste momento, não perca a sua atenção com nada que venha distrair você na sua casa, mas entre no Santo dos Santos com louvor e gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito a você, pelo cuidado dEle sobre a sua vida. Aleluia. O Senhor já tem falado grandemente neste culto. É maravilhoso ouvir a voz de Deus. E tudo está falando para nós descansarmos e continuarmos confiando no poder dEle. Então, nessa noite, que você receba esta palavra, que você receba encorajamento para continuar, porque vale a pena confiar no Senhor. Aleluia. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sabemos em quem temos crido. Declare. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és
você pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele é Deus. Foi Ele que supriu a necessidade da viúva. Foi Ele que aumentou o azeite. A partir de 2 elementos, o Senhor fez um grande milagre. O profeta perguntou àquela mulher: o que tu tens em casa? E o Senhor pergunta a você: o que tu tens? Pode parecer pouco aos teus olhos, mas diante do Senhor é o início do teu milagre. Aleluia, receba em nome de Jesus. Aleluia. Cante comigo. Aleluia, Jesus. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não ando pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Ele não falha, não. Não ando pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Ele provê, aleluia. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Declare: Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar
Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Bem, glória a Deus pela vida do maestro de Paula, sua esposa, irmã Ana Cláudia. Obrigado, que Deus continue abençoando. Devemos estar confiante que o Senhor há de prover para a nossa família. O Senhor cuida de nós. Ele é aquele em quem devemos confiar e saber que mesmo que os dias possam ser difíceis, nele nós podemos confiar e estarmos firmes. Amanhã é dia 27 de setembro e aniversário do papai. Eu gostaria de dizer feliz aniversário, papai. Que Deus continue abençoando o Senhor, multiplicando seus dias e dando força, graça. O Senhor tem sido sempre um grande exemplo para nós e é muito bom estar aqui hoje, sabendo que o Senhor faz parte deste momento de ter nos ensinado os caminhos que devemos andar, e estou aqui tentando ensinar e orientar os nossos filhos para o Senhor, sabendo nós que os dias são maus e que a qualquer momento nós podemos ser levados, sabe? Uma realidade é que todos nós estamos numa fila e a qualquer momento, irmão Jairo, o nosso número pode ser chamado. Nós não sabemos quando o nosso número vai ser chamado. Esta é uma realidade que poucos querem encarar. Essa semana passada eu estava preparando essa mensagem desde que foi me dada a oportunidade de estar aqui na direção do culto, e eu li uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês, escrito pela autora Lia Luft. Talvez você já viu esse texto, é um texto muito conhecido, e ela nos reflete sobre como estamos nós cuidando da nossa vida, da nossa família, não sabendo amanhã as coisas que estão acontecendo. Estamos nós preparados? Ou melhor, eu diria, estamos nós cuidando da nossa família, não sabendo do amanhã? E esta poesia, ela começa assim: a cada minuto, alguém deixa este mundo para trás. Não sabemos quantas pessoas estão em nossa frente nesta fila. Não dá para sair da fila, também não dá para voltar para o fim dela. Então, enquanto esperamos a nossa vez ser chamada, faça valer a pena cada minuto que você vive aqui nesta terra. Tenha um propósito em tudo que você faça. Motive as pessoas. Elogie mais, critique menos. Faça alguém que se sente ninguém sentir-se alguém do seu lado. Faça alguém sorrir. Faça a diferença na vida do outro. Promova a paz. Faça com que as pessoas se sintam amadas. Tenha tempo para você mesmo. Faça pequenos momentos parecerem grandes. Faça tudo o que precisa ser feito e vá além. Viva novas experiências. Experimente novos sabores. Não tenha arrependimento por não ter tentado ir além, por não ter valorizado mais alguém do que você deveria ter valorizado, por não ter feito mais ou menos do que você podia e deveria fazer. As coisas só acontecem porque Deus permitiu acontecer. Então, seja mais compreensível com o que está acontecendo na sua vida. Não guarde mágoas, mas guarde aprendizados. Se tiver que liberar, que seja o rancor que você tem guardado. Se tiver que transbordar, que seja de amor. Ame mesmo os que não mereçam. Ame sem querer receber nada em troca, mas não se esqueça de amar a si mesmo. Esteja pronto para partir a qualquer momento, porque você não sabe qual o seu lugar nesta fila. Então, se prepare para deixar aqui boas lembranças. Suas mãos irão embora vazia. Não dá para levar malas para onde você vai, nenhum outro bem. Se prepare diariamente para levar consigo somente aquilo que pode ser guardado no seu coração. A vida aqui, ela não é um mar de rosas, mas ela é bela e vale a pena ser vivida. Então, viva da melhor maneira possível, pois a sua fila,
um dia chegará ao fim. E eu pergunto a você, você que está nos assistindo, como você tem vivido? Como você tem cuidado da sua família? Como tem sido os seus últimos dias? A Bíblia diz que o amanhã não nos pertence. Como estamos nós vivendo? Você tem se preparado para o momento de encontrar com seu Deus? Você tem preparado a sua família para este momento que é inevitável na vida de todas as pessoas? Eu gostaria de ler um texto com você nesse momento, que está no livro de Apocalipse. É um livro bem conhecido, um texto bem conhecido, é um pouco longo, mas é um texto maravilhoso. Um texto que deveria nos alegrar e nos deixar sempre entendendo que precisamos estar preparados para o dia em que o nosso número será chamado. Número 22 é o capítulo, a partir do primeiro versículo, nós vamos ler vários aí. Na versão que eu vou ler, está dizendo assim, João falando: então o anjo me mostrou o rio da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus, do Cordeiro, e passava por meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Lá nesta cidade não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os seus servos o adorarão eternamente. Verão o seu rosto, o seu nome estará escrito na testa de cada um deles. Lá não haverá mais noite, não será necessário a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então disse-me mais o anjo: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para dizer aos seus servos o que acontecerá em breve. Sim, eu venho breve. E feliz, bem-aventurado aquele que obedece às profecias registradas neste livro. Versículo 12 vai nos dizer assim: vejam, eu venho em breve e trago comigo uma recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes. A estes será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos os que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, falando com João, disse: enviei o meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para todas as igrejas. Eu sou a origem de Davi, a raiz de Davi, o herdeiro do seu trono, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva já dizem: vem. Todo aquele que ouve deve estar dizendo: vem. E quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Quão lindo será este dia, este momento em que poderemos estar para sempre com Deus, não mais sofrer, quando nos encontraremos ali eternamente, aonde não teremos mais problema de Covid, aonde não teremos mais a morte nos separando, para sempre com o Senhor. Mas só tem esta esperança aqueles que esperam pelo Senhor. Como começamos este culto hoje, lendo o texto de Jesus, João capítulo 14, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, eu volte para que vocês estejam comigo. Eu gostaria de trazer uma mensagem para você hoje de reflexão,
para você ver como você tem cuidado da sua vida, da sua família, porque existem muitas pessoas que não têm esperança, não sabem o que vai ser o futuro da sua família, o que ficará depois que eles partirem. E muitas vezes, eles juntamente com as suas famílias e os seus filhos vivem uma vida sem a certeza de um amanhã. Lendo o livro do pastor Max Lucado, ele compartilha a história de um menino chamado Jimmy Wayne, que também vivia sem esperança, não sabia o que era o seu amanhã. Ele nunca conheceu o seu pai. A sua mãe passava mais tempo na prisão do que fora. E quando ela saiu da prisão, na sua última vez, ele tinha 12 anos de idade, sabe? E acabou se casando com um homem muito problemático. Colocaram o menino atrás de um carro velho e saíram andando pelos Estados Unidos afora, e aquele carro, por um ano inteiro, se tornou a casa do pequeno Jimmy. O interior daquele carro cheirava mal, eles iam de cidade em cidade, sempre evitando ter um encontro com a polícia. Depois de muito andar, de quilômetros rodados, sem direção, a mãe de Jimmy para no estacionamento da rodoviária de uma cidade na Flórida, deixa ele e diz que voltaria daqui a pouco, e nunca mais voltaram. Abandonaram o pequeno Jimmy, um menino com 13 anos de idade, sem um lar, não tinha onde comer, não tinha garantia de um futuro. E enquanto ele caminhava sem direção, dormindo debaixo das pontes, ele vê um senhor trabalhando na garagem da sua casa, e ele vai com muito cuidado e medo de ser maltratado por aquele senhor, e pergunta se tinha algum trabalho para ele fazer, que aquele senhor pudesse dar um dinheiro para ele comprar uma comida. Aquele senhor, mesmo com medo de que o menino fosse um trombadinha, ele decide dar uma chance a ele. Chama ele para perto e diz: meu nome é Russell, vou chamar a minha esposa, ela se chama Bia, eu gostaria que você viesse na garagem. Ele chama a sua esposa, o Jimmy, e a garagem, mostra a eles uma máquina de cortar grama, e diz: Jimmy, eu gostaria que você cortasse a minha grama toda semana, o nosso pátio é muito grande, e eu vou dar para você R$20 toda semana, para que você possa cortar a nossa grama. Depois de algumas semanas, a Bia criou coragem e perguntou para Jimmy: Jimmy, onde você mora? Você vem toda semana aqui cortar a nossa grama, mas onde você mora? E ele, com medo de repente eles não dar mais aquela ajuda para ele, ele mente aonde ele estava morando. Mas depois de algumas semanas cortando a grama, ele criou coragem e falou para ela que estava morando debaixo da ponte. Ela disse: não, vem, porque tem lugar aqui em casa. Deram um quarto para ele, um lugar para ele tomar banho, um lugar na mesa. Aquela casa para o Jimmy era como se fosse o céu, perto de tudo que ele tinha passado até os seus 13 anos de idade. Tinha um lugar para tomar banho, comida na hora certa, até podia sentar no sofá para assistir televisão com a família, e melhor ainda, podia aproveitar a bondade daquele casal. Mas apesar de toda a bondade do casal, o Jimmy se recusava a desfazer a sua mala. Sabe, na verdade era apenas algum pouco de roupa, numa sacola amarrado, mas ele se sentia tão machucado, que ele aprendeu a ser cauteloso e não confiar em ninguém. E por algumas semanas, a roupa dele estava sempre naquele saco amarrado, pronto para o momento em que a Bia e o Russell o abandonariam e diriam para ele: sai daqui, e mudassem de ideia. Ele estava dentro da casa daquele casal, mas ele não se sentia em casa. Ele estava debaixo do telhado, mas não debaixo da promessa. Ele estava com aquela família, mas não se comportava como um membro dela. Até que um dia, Russell, conversando com o Jimmy, para tentar convencê-lo a desfazer a sua mala, demorou mais alguns dias e refeições com aquela família, e Jimmy então confiou no casal, que eles realmente queriam que ele estivesse morando com eles, e então ele desfez a sua mala. Você sabia que muitas pessoas se sentem assim, abandonada, e não entendem que Deus te ama tanto, que Ele enviou o seu Filho do céu
para te dizer que Ele está preparando um lugar. Talvez você tenha se questionado, por tudo que você tem feito, se você faz parte ainda da família de Deus, será que Deus não vai me rejeitar com todas as minhas imperfeições, sabe? Será que realmente eu posso fazer parte da família de Deus? Será que Deus não vai poder mudar de ideia? Claro que Deus teria razão para abandonar você também como a mim. Nós não somos dignos de merecer o que Deus fez por nós. A Bíblia diz que o salário do nosso pecado é a morte. E muitas vezes nós estamos pensando, será que Deus não vai terminar comigo nesse relacionamento? Os namorados terminam com as suas namoradas, sabe? As professoras brigam com os alunos e expulsam eles da sala. Os patrões mandam embora os empregados, sabe? Os treinadores de time mandam embora o seu melhor jogador. Os pais, no pensamento de Jimmy, dão a luz aos seus filhos e deixam eles abandonados na rodoviária da cidade. Talvez você esteja se perguntando, como que eu posso ter certeza que Deus não vai fazer comigo como os pais deste menino fizeram? Afinal de contas, Deus é um Deus puro e eu sou um pecador, eu sou alguém imperfeito. E você fica se perguntando, será que eu posso desfazer a minha mala? Será que eu posso me sentir parte da família? E muitas vezes você vem à igreja, muitas vezes você procura o Senhor, mas você fica achando que o Senhor vai te recusar. Eu vim aqui hoje para te dizer, Deus já respondeu a sua pergunta lá na cruz, quando Jesus Cristo morreu pelo seu lugar. Lá na cruz, a Bíblia diz que o voto de Deus já foi dado a nosso favor. Deus nos amou tanto. Diz o sábio, o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco, quando Ele envia Jesus para morrer em nosso lugar, quando nós éramos ainda pecador. Deus quer dizer a você, você é meu filho, minha filha amada, eu fiz uma aliança contigo e eu não voltarei atrás. Pessoas que têm promessa, elas confiam na palavra do Senhor, mesmo que elas pensam que podem falhar, mas elas confiam que a obra de Cristo na cruz foi o suficiente. E elas entendem que mesmo com seus vícios, Jesus Cristo prometeu nos libertar do reino das trevas e nos trazer para o reino da luz. Talvez você tenha perdido a sua família, talvez você tenha perdido o seu relacionamento por causa dos seus pecados. A Bíblia diz, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlata, o sangue de Jesus pode nos purificar e deixar-nos branco como a neve. Sabe, Jesus Cristo, ele estava falando sério, quando ele disse assim, todos que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu vou lançar fora, ninguém poderá arrancá-los da minha mão, e a estes eu dou a vida eterna. Está lá no livro de João, capítulo 10, versículo 28, quando ele diz que é o bom pastor e está pronto para cuidar de nós. E no Calvário, ele deu a prova dessa evidência, de que Deus tem um compromisso para todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas tenha a vida eterna. E nós vemos na história do povo de Deus, como na vida do povo de Israel, antes de eles tomarem posse da promessa, Deus colocou eles à prova. Mas Deus queria que eles confiassem que tudo que Deus tinha para eles era algo maravilhoso. A Bíblia diz que Deus chama Moisés, faz uma promessa de tirar eles, mas o que acontece? Eles chegam no deserto e começam a duvidar da palavra de Deus. E por causa disso, a Bíblia diz que eles passam 40 anos no deserto, morrem naquele deserto e não herdam a promessa, porque não colocaram a confiança no Senhor. Mas um dia, a nova geração cresce, os filhos que se sentiram abandonados pelos seus pais, que poderia ter feito muito por eles e não fizeram, a Bíblia diz que Deus chama eles e diz, a minha promessa ainda está de pé. Josué, pega este povo que Moisés trouxe até aqui e leve eles para atravessar o Jordão, porque a minha promessa continua de pé. Eu fiz uma promessa e eu vou continuar. E a Bíblia diz que Deus disse, leva eles até a beira do rio Jordão. Sabe, este momento que o povo vai, está registrado no capítulo 3, esse texto de Josué. Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia, nós vamos estar falando sobre esta passagem. A Bíblia diz que eles levam, Josué leva o povo de Israel até a base do Jordão. E esta época em que eles vão, é a época de cheia. Na maior parte do ano,
O Rio Jordão ficava em torno de 20 metros de largura a 30 metros, na sua parte mais extensa. A maioria do tempo, menos de 1 metro de profundidade, em alguns lugares por 1 metro. Mas na época da colheita, nessa época, a Bíblia diz que o Rio Jordão transbordava a mais de 1 quilômetro de distância. A profundidade do rio se tornava violenta, porque a neve que derretia do Monte Hermon fazia com que aquele rio se tornasse impetuoso. E eles eram milhões de pessoas. Como que eles iriam passar aquele rio? Mas Deus tinha dito a Josué, depois da morte de Moisés: levanta e atravessa esse Jordão, porque eu tenho uma promessa para cumprir para você. E Deus disse assim: não vai ser só você e os valentes, não vai ser só você e os jovens, não. Você vai passar com os velhos, com os idosos, você vai passar com os ricos, com os pobres, com os fracos, com os doentes, ninguém vai ficar de fora. A palavra de Deus é independente de como você tem vivido. Deus tem uma promessa para você também. A Bíblia diz que provavelmente Josué, ele quase teve um infarto quando ele viu o Rio Jordão. Porque a outra vez que ele tinha vindo espiar a terra, e eles passaram por ali, o rio era bem menor. Agora o rio está na cheia, mas a Bíblia vai dizer que ele creu na palavra de Deus. E ele deu o primeiro passo, eles levantaram. Olha, capítulo 3, versículo 1, diz assim: e Josué levantou-se de madrugada. Ele não esperou ficar tarde. No próximo dia, ele já levantou cedinho. E o que? Partiu de Sitim, onde eles estavam, e veio até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que eles atravessassem. Note, se você olhar o próximo versículo, a Bíblia diz que eles permaneceram nesse lugar por 3 dias. O povo acampou do lado leste do Rio Jordão, enquanto eles esperavam Deus dar ordem a Josué. E eles olharam aquela água, a água era barrenta, era lodo, porque tinha derretido da neve, o rio estava tumultuoso. Provavelmente, quando a gente vê aqueles filmes, e você vê aquelas visões de quando o rio está vindo com as neves derretidas, ele vai levando galho de árvore, ele vai levando, às vezes, alguns animais que foram pegos de surpresa e morreram, ele vai levando tudo. Imagine o povo dormindo ali por 3 dias. Eu penso que eles não conseguiram dormir. Na verdade, eles ficaram assustados, não conseguindo dormir por 3 dias. É bastante tempo. Eu não sei como que é você, mas normalmente quando a gente ouve uma palavra, uma promessa, como criança a gente vai perguntando: já chegou? Quando é que vai ser? Já vai acontecer? Provavelmente o povo de Israel começou a pensar assim: como que nós vamos atravessar? Será que Josué vai pegar um barco? Será que alguém vai ter que construir uma ponte? Como que nós vamos passar? Será que só vai passar os homens de guerra? Na verdade, Deus estava querendo levar eles a questionar, para eles entender que não era porque eles eram bons, ou porque só eram os sãos, ou os jovens que passariam. Deus tinha feito uma promessa, e Ele daria uma maneira de eles atravessar. Deus dá ordem, e diz para Josué: chamem os oficiais, para que eles peguem a arca do Senhor, o concerto da aliança, e eles vão ir à frente, levando, e então o povo vai partir atrás da arca da aliança. Talvez você já ouviu falar da arca da aliança. Era uma caixa de madeira revestida de ouro. Dentro dela tinha alguns utensílios que o Senhor mandou Moisés guardar lá: um pote de maná, a vara de Arão, as pedras dos 10 mandamentos. E sobre essa arca tinha uma tampa de ouro puro com 2 querubins. A Bíblia chama de um propiciatório, o lugar onde Deus julgava os pecados da nação. Era onde Deus se fazia presente no meio do povo. A Bíblia diz que Deus se apresentava entre os querubins. Quando Deus disse para eles: seguem a arca, Deus estava dizendo: vocês podem me seguir, porque eu vou liderar vocês. Vocês não vão passar sozinho, eu vou ir à frente de vocês. Não vai ser Josué e os sacerdotes. Confia em mim. A palavra de Deus para você é: confie na promessa de Deus para a sua família. E a Bíblia diz que o povo confiou. E no final de 3 dias, um alvoroço no meio do povo. Se levantam os sacerdotes, colocam a arca sobre os seus ombros, e eles começam a marchar na direção daquele rio. E a Bíblia diz que não se ouvia um som de ninguém.
O único som que se ouvia era das águas do rio. O povo estava todo com medo. O que vai acontecer? E o sacerdote, levando a arca, eles se aproximavam. 10 metros, o rio continuava correndo. 9 metros, 5 metros, 3 metros, 1 metro. E o rio continuava da mesma maneira. Mas Deus disse: quando vocês chegarem à margem da água, manda eles parar. Lá no Jordão, quando eles chegarem na borda. Versículo 8 do capítulo 3. A Bíblia não registra como estava o semblante daquele sacerdote. Mas nós podemos imaginar que eles estavam com medo, esperando serem tomados pelaquela água. Sabe, nós temos certeza que eles não pularam naquela água. Eles não mergulharam, eles não saíram correndo. Com certeza, eles deram um passo pequeno, colocaram a ponta do pé naquela água. Para o homem, parece um pequeno gesto, mas a Bíblia diz que com Deus, o nosso pequeno gesto de confiança pode gerar os maiores milagres na nossa vida. Eu te pergunto, o que está impedindo você de ver o milagre de Deus na sua família? É você tomar um passo de fé? Fazer algumas coisas que o Senhor já tem prometido para você, e você talvez está impedindo de ver grandes coisas na sua vida. A Bíblia diz que quando eles acreditaram na palavra de Deus e deram o primeiro passo e tocaram nas águas, sabe o que é interessante? Foi como que se alguém fechasse uma torneira. Mas nós pensamos que o Rio Jordão fechou igual o Mar Vermelho. Criou uma coluna aqui de água que Deus bloqueou e o resto da água correu. Olha o que está escrito no versículo 16. Pararam as águas que vinham correndo de cima e levantaram-se no montão. Isso aconteceu, mas olha só, muito longe da cidade de Adã, que está a banda de Sartã, e as águas que desciam continuaram na campina até chegar no Mar Morto, Mar Salgado, e faltavam-se de todo, e separaram-se, e então passou o povo de fronte de Jericó na terra seco. Sabe que Deus faz questão de mencionar aqui que a água fechou lá perto da cidade de Sartã. Sabe qual a distância que era essa cidade de onde o povo passou? 30 quilômetros de distância. Deus não queria que eles ficassem com medo. Deus não queria que eles se assustassem. Deus fez algo maravilhoso. Ele abriu um espaço de mais de 30 quilômetros para que passasse aquela multidão. E a Bíblia diz que o povo atravessou a seco. A Bíblia diz que nem lama ficou nas suas roupas, enquanto os sacerdotes ficaram de pé. Os irmãos sabem que a Bíblia diz que o homem é o sacerdote da família. Enquanto o homem tomar a sua posição, cuidando da sua família e permanecer de pé, segurando, mantendo a presença de Deus na sua casa, o inimigo não vai te levar. A água da turbulência não vai levar. A Bíblia diz que nenhuma carruagem ficou atolada. O povo passou. Deus fez por eles o que eles não poderiam fazer. E a Bíblia diz que do outro lado o povo se alegra, e se cumpriu o que Deus disse para Josué: na travessia do Rio Jordão, vocês vão reconhecer que eu estou no meio de vocês, e comigo vocês são mais do que vencedores. O restante é aquilo que diz o provérbio: é lomba abaixo, é com uma mão nas costas. Com Deus nós podemos fazer grandes coisas que parecem impossível. Com certeza o povo podia celebrar, e eu vim aqui dizer para você: quando você confia em Deus, mesmo em meio ao Jordão cheio, mesmo em meio à dificuldade, com Deus você pode confiar. A garantia do povo de que Deus daria vitória, que eles tomariam posse da sua terra, é que eles atravessaram a seco, de tanto que Deus cuida deles. Mas a nossa garantia é que Jesus tomou o nosso lugar na cruz, e Ele disse assim: Pai, está consumado. O brado de Jesus na cruz estava dizendo para você: o preço foi pago, você não precisa mais pagar. Sabe, o caminho está aberto para você voltar para a casa do Pai. Você pode confiar.
Chega de viver longe de casa. O Senhor preparou um novo caminho, o rio que você não poderia atravessar, o abismo que te impedia de chegar a Deus, que eram os seus pecados. O salário do pecado é a morte. Jesus atravessou esse abismo. Ele tomou o nosso lugar. A correnteza que causava medo, a Bíblia diz que Jesus enfrentou. E foi por quem? Por todos. Ele morreu pelo jovem, ele morreu pelo velho, ele morreu pelos corajosos, mas ele também morreu pelos acanhados, como o Jimmy, que tem medo de abrir a sua mala e fazer parte da família. A nossa vitória foi completa e nada pode nos separar do amor de Deus. A minha pergunta para você é: qual tem sido a sua dificuldade? O que tem impedido você de viver tudo que Deus tem para você? A sua desculpa é pecado? Jesus diz: eu já paguei na cruz. Eu já cravei a dívida que era contrária a você. Mas o grande problema é que nem todos estamos convencidos. Estamos como o povo de Israel na geração antiga. Olhamos para o nosso inimigo, mas tem gigante, e pensamos que eles vão nos devorar. Josué e Caleb tiveram fé e disse: se o Senhor nos permitir, nós obedecermos, Ele nos entregará tudo e nós tomaremos posse, e estes serão como nosso alimento. Mas os outros foram dominados pelo medo. Eu te pergunto, você já teve essa compreensão, esse entendimento de que Deus está do seu lado? Deus não está como um carrasco querendo lhe julgar, não. Deus enviou seu filho para morrer de braços abertos, e ele diz: eu estou pronto para te acertar de volta, e eu sou fiel para prometer ou para cumprir tudo o que eu tenho prometido. No Salmo 112, aqui eu começo a encerrar esta mensagem de reflexão para você. O escritor do Salmo 112, ele nos diz, descrevendo uma pessoa que tem promessa e que confia na palavra de Deus, dizendo assim: ele não teme as más notícias. Eu não sei qual a notícia que você tem dado ouvido ultimamente. Quando nós ligamos a televisão, tudo que nós vemos é que nada vai dar certo, que está vindo uma nova onda, uma segunda onda do Covid, e meu Deus do céu, um novo vírus. Eu não sei qual a notícia que você tem dado ouvido, mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles não temem as más notícias. Por quê? Porque eles confiam plenamente no cuidado do Senhor. Independente do que esteja acontecendo, o Senhor cuida da sua vida. Sim, nesta caminhada vai ter perguntas sem respostas. Vai ter momento que nós não vamos saber como vamos agir. Mas se tem uma pergunta que não pode ficar sem resposta, é a capacidade de Deus de te salvar, a capacidade de Deus de te livrar destes problemas. Isto tem que ser gravado no mais profundo do seu coração. Você entender que Deus tem cuidado de você. Eu gostaria que você olhasse para você, onde você está aí agora, olhasse para os seus filhos, olhassem para a sua família. Se a sua família não está perto, imagine a sua família agora que está na sua casa, talvez você esteja trabalhando, e pense comigo: você não está com lama nos seus sapatos, você passou por este Jordão. O Covid levou alguns, o Covid levou talvez alguma pessoa próxima de você, mas o Senhor tem te guardado, o Senhor tem te salvado, o Senhor tem te abençoado, sabe? Não tem nenhum pecado mais na sua ficha, porque Ele disse que Ele te lava e te deixa branco como a neve. Jesus já pagou o preço pelos seus pecados. E para que não fique nenhuma dúvida, o apóstolo Paulo diz no Romanos capítulo 8, versículo 32, se Deus não poupou o seu único filho, mas deu ele por todos nós, não nos dará também Deus o que nós precisamos para viver na nossa terra prometida? Não nos dará, Senhor, tudo o que precisamos juntamente com o seu filho? Por isso, nós podemos juntar o grande coral que o apóstolo Paulo gostaria que ficassem de pé e bradassem em alta voz, o versículo 38 e 39 de Romanos 28. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os demônios, nem o que existe hoje ou o que ainda há de vir no futuro, não há poderes, nem altura, nem profundidade, nem nada jamais criado poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus.
Deus te ama tanto que Ele enviou seu Filho para nos trazer de volta e fazer parte desta família. A palavra de Deus é verdadeira e digna de confiança. A obra de Cristo já foi completada e você faz parte de uma aliança. E gostaria de dizer que você precisa entender que você já é reconhecido como parte do programa Minha Terra Prometida, Minha Vida. Deus tem uma terra para você, muito melhor que esse plano do governo aí, Minha Casa, Minha Vida. Não, Ele tem uma terra prometida para nós, Ele tem um lugar preparado para nós. O Jordão já ficou para trás, a Bíblia diz, Canaã é logo ali. Vai ter dificuldade, mas a certeza da vitória é garantida. Como diz aquele clássico hino, mais um pouquinho e a jornada findará. Mais um pouquinho, Canaã está chegando. Eu vim aqui para profetizar para você uma nova temporada para a sua família. Se você crer, se você confiar, você vai passar esse Jordão. E nesta nova caminhada, você vai levantar um altar e vai dizer, até aqui me ajudou o Senhor, e eu vou continuar firme, sabe? O que não quer dizer que as lutas terminaram, não. O povo de Israel ainda teve que lutar, ainda teve que conquistar, mas as promessas começam a se tornar realidade na sua vida de hoje em diante. Aquilo que tem impedido a sua família de alcançar as vitórias, o Senhor diz, se você confiar em mim, de todo o seu coração, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas se manter firme e fiel, obedecendo os meus mandamentos, eu farei com que você prospere, e aonde você colocar a planta do vosso pé, estará muito bem. Sabe, o menino Jimmy, ele encontrou um novo lar, e pôde se sentir parte da família. Este menino completou os seus estudos, começou uma carreira de cantor e se tornou um famoso cantor de música country. Os melhores dias dele começaram quando Jimmy resolveu desfazer a sua mala e fazer parte da família. O que tem te impedido? O que você tem guardado nesta sua mala que tem impedido você de fazer parte desta família? Se você ainda não faz parte da família de Deus, eu gostaria de dizer para você hoje que Deus te ama tanto, que Ele enviou o seu Filho. Talvez você nunca teve uma família, a sua família talvez tenha te abandonado, talvez você se sente a escória da sociedade, abandonado por tudo e por todos, mas Deus diz para você, eu quero que você faça parte da minha família. Jesus te ama tanto, que Ele disse, eu vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, você esteja comigo, e eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero ser o teu pai, eu quero ser o teu amigo, e o grande dia está chegando, aonde nós vamos ter o nosso encontro com Deus. A minha pergunta, você está preparado? Se o seu número fosse chamado hoje, louco, se te chamarem esta noite, o que tens preparado para quem será? Tens focado em tantas coisas, esquecido da sua família, trabalhado que nem um condenado, deixado de lado seus filhos e sua esposa, você tem abandonado a sua casa. O Senhor diz para você, está no momento de você rever os seus conceitos. O Senhor está falando com alguém hoje e te lembrando, cuidado, o número seu pode ser chamado, a sua fila pode chegar ao fim, mas para aqueles que confiam no Senhor, eles não temem nem a morte. Eles podem dizer como Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e eu estou pronto para entrar. E assim como Deus chamou o número de Moisés antes do povo, você precisa estar preparado para atravessar o seu Jordão. Nós temos um hino, e aqui eu concluo mencionando ele, que diz assim, quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos. Ó, que gloriosa vista será. Será uma vista gloriosa, mas para isso, você precisa confiar ao Senhor o seu coração. Você precisa deixar Ele te trazer de volta para a sua família. Por isso é o que Ele mais quer
o que Ele mais deseja. Eu gostaria de dar a você esta oportunidade de você confessar a Ele como seu Senhor e Salvador, você restaurar com Ele, e a Bíblia diz que Ele é poderoso para dar a você tudo o que o inimigo levou. Ele vai restaurar os anos que foram consumidos pelo devorador. Ele é poderoso para restituir o seu casamento, poderoso para restituir o seu trabalho, o seu emprego, poderoso para restituir você à sociedade e trazer de volta aos seus filhos, às suas filhas, relacionamento com o seu pai de volta restaurado, porque é isso que o Senhor gosta, de relacionamentos. E o maior de todos os relacionamentos que você precisa ter restaurado é o seu relacionamento com Deus. Eu gostaria neste momento de orar por você e dizer, como diz as Escrituras do Apocalipse: a noiva e o Espírito dizem vem. Quem tem sede também deve estar dizendo: venha, Senhor, venha depressa, porque eu quero entrar, e beba de graça desta água que está preparado para saciar a sua sede. Pai amado, onde estiver uma família neste momento que precisa do teu toque, onde estiver uma pessoa, Senhor, que se sente abandonado por tudo e por todos, Senhor, chega com seus braços, Senhor, e que acaricie esta família e dê-lhe um abraço, que ele se sinta abraçado neste momento por ti, como fazendo parte da sua família. O Jordão ficou para trás, a terra e o deserto acabou, está chegando a terra prometida, terra que mana leite e mel. É o que Deus tem preparado para você, e dentro de alguns dias poderemos ouvir a trombeta soar, e então poderemos estar para sempre com o Senhor, cumprindo aquilo que Ele disse que voltaria, para que onde Ele estivesse, estivéssemos nós também. Que Deus abençoe a sua vida. Se neste momento você fez esta oração, procure uma igreja. A nossa igreja fica aqui, na Rua Gregório de Matos Guerra. Se você não mora aqui na região de Cuiabá, mas procure uma igreja centrada na palavra de Deus, para que eles possam orientar a sua vida nos caminhos que você deve seguir. Mas nunca se esqueça que você agora faz parte da família de Deus, e você tem muitos irmãos que estarão prontos para te ajudar, para te dar força, para que você consiga caminhar mais uma milha, crendo que está chegando o dia de encontrarmos de novo com Ele. Eu gostaria de convidar os irmãos que aqui estão, você que está na sua casa, nós vamos estar orando e encerrando, e dizendo para você que esperamos você no 4º sábado do mês que vem, o nosso culto da família. Esperamos ver você aqui presente, esperamos que o mais difícil deste tempo de pandemia tenha passado, e que nós podemos abrir a nossa mala e fazer parte deste povo de Deus novamente, e nos sentir em casa. Que Deus tome conta da sua família, que Deus abençoe os irmãos que aqui estão. Agradecemos você por ter passado conosco esta hora e meia, e que a presença do Senhor possa continuar estes últimos dias que ainda restam no mês de setembro, e o Senhor leve você até o final desse ano em paz. Esperamos você amanhã na nossa escola dominical, e às 18 horas no culto da celebração, crendo que o Senhor continuará nos guardando e nos dando forças para caminhar mais uma milha, e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre a vida de cada família, e todos dizem amém. Projeto especial para abençoar vidas, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe a sua família.